Olá pessoal, como é que vão? Tudo bem? Vamos dar início aqui a mais um outro tópico extremamente importante, onde a terapêutica é até meio complicada, relacionada a micro-organismos. Vamos estar falando agora sobre fungos, ok? Então a gente vai estar falando sobre medicamentos contra fungos, ou seja, os antifungos, antifúngicos. Antes de estar falando sobre os medicamentos diretamente, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a ideia dos fungos, tá? E o uso de antifúngicos. Então vamos lá. Os fungos são divididos em leveduras e bolores, e eles têm algumas vias metabólicas para a produção de energia, síntese proteica, divisão celular, bem específicas deles. A gente tem uma série de pacientes que sofrem mais com infecções fúngicas, que são os pacientes que estão em UTI, pacientes que fizeram cirurgia, principalmente pacientes que fizeram colocação de prótese, pacientes imunocomprometidos, ok? Paciente com catéter intravenoso, paciente que usa antibióticos de amplo espectro, e aí diminuindo a competição pela sobrevivência, deixando o fungo suscetível para se multiplicar. Pacientes imunocomprometidos como soro positivo, né? Infecção pelo HIV, são os mais suscetíveis, mais que tem a probabilidade de estar desenvolvendo uma infecção fúngica de grave intensidade, tá? Mas todo mundo está sendo capaz de estar se contaminando com fungo. Vamos lá, os fungos, né, são detectados como? A gente tem a microscopia óptica para detectar ali a presença dos fungos e tem as técnicas mais apuradas, como PCR, Western blot, detecção de antígeno e metabólicos específicos fúngicos. Sobre a ideia de fungos, eles podem causar uma série de infecções, dependendo da espécie e dependendo do local em que eles vão estar, né, presente. A gente tem infecções superficiais, infecções cutâneas, subcutâneas e sistêmicas, que são as mais complicadas, né, que podem ser primárias ou infecções oportunistas. Para ter uma ideia de patogenia da infecção fúngica, a gente tem uma relação de duas coisas que têm a ver diretamente com o potencial patogênico dessa infecção por fúngico. Então, a gente tem uma relação que é a relação de como está a imunidade do hospedeiro. Se o indivíduo não está imunocomprometido, ele vai ser não suscetível, não vai ser suscetível a uma infecção fúngica grave. E aí o seu organismo vai conseguir combater esse fungo. Porém, tem um outro detalhe, que é a patogenicidade do fungo. O quanto que esse fungo é agressivo. E isso está diretamente relacionado ao quanto que essa infecção fúngica pode ser grave ou não. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de tipos de fungos e locais onde eles vão estar causando principalmente as doenças. Isso aqui é muito parecido com aquele slide que eu mostrei para vocês, quando eu falei de local e principais tipos, né, de bactérias que estaremos encontrando nesses locais. Então, por exemplo, Candida albicans e Cryptococcus neoformas está muito relacionado a estomatite, vaginite, infecção nas unhas, a criptococose, que são leveduras. Filamentosos, que são bolor, aspergilos, infecções pulmonares e sistêmicas, como a aspergilose. Tem espécies de mucor, que causam mucormicose, que também é sistêmico e pulmonar. E por aí vai, né, uma série de outros tipos de fungos com gêneros e espécies causando infecções em determinados locais. Porém, a gente consegue ver mais ou menos uma ideia geral de locais. Ó. A gente vê bastante pulmonar, pele e sistêmico.
Ok? A gente vê bastante esses locais. E são geralmente as principais doenças sendo causadas são nesses alvos. Bastante pulmonar, bastante sistêmico e bastante de pele. Coisas que a gente tem que levar em consideração também dos fungos. Doenças graves e doenças oportunistas. Então, isso a gente pode estar e tem que levar em consideração sobre as infecções fúngicas. As infecções fúngicas são doenças extremamente graves e críticas que podem levar ao óbito do paciente. E também a gente tem que pensar nas doenças oportunistas. As infecções fúngicas podem ser oportunistas. A gente tem casos aí de infecções fúngicas associadas ao uso de antibióticos de largo espectro, onde a gente tem uma redução da população de bactérias, deixando um ambiente totalmente favorável para o crescimento de fungos. Temos também a mesma ideia que a gente viu lá, quando a gente conversou sobre os antibacterianos, servem para os antifúngicos, onde a gente tem o quê? A gente tem o surgimento de fungos também resistentes, pelo uso indiscriminado, descontrolado de antifúngicos. E temos também uma falta de correlação entre os testes de sensibilidade in vitro e uma resposta in vivo. Outras considerações gerais que a gente tem que levar em pauta é que temos alguns fungos que são de vida livre, fazem parte da microbiota do homem ou vão estar presentes em animais. Então, isso é uma coisa que é muito importante da gente levar em consideração quando a gente fala de infecções oportunistas. Outros dois fatos que são extremamente importantes quando a gente fala de infecção fúngica, eu vou até marcar, é que eles são micro-organismos que se reproduzem, se multiplicam de maneira lenta. A bactéria está se multiplicando o tempo todo, o fungo demora. E por que isso é importante? Isso faz com que o tratamento de uma infecção fúngica seja complicado. Então, não é qualquer pessoa que vai fazer um tratamento de infecção fúngica e lá com 14 dias, como a gente vê com o antibacteriano, a gente tem a reversão, né, da população, da quantidade de bactérias. A gente não vai ver isso com os fungos. Então, eles acabam demorando a reduzir a sua população. Por quê? Os medicamentos eles atuam em locais específicos, em enzimas específicas. E a gente só vai conseguir ver realmente um efeito, né, na multiplicação, na população de um determinado fungo, quando essa enzima, né, ou esse local for ativado. E como demora, você pode ter ali um medicamento bloqueando uma enzima e ela não está sendo utilizada e aí você não está vendo a eficácia. Tá? Então isso faz também que o tratamento seja prolongado. A gente precisa de muito tempo para que a gente alcance uma ideia de cura. Então o tratamento é prolongado, são geralmente meses de tratamento para infecções fúngicas comuns, né? As mais graves a gente pode estar fazendo aí talvez em menos tempo, porque a gente vai estar utilizando antifúngicos, né, em associação e até mais potentes. Dentro dos antifúngicos, a gente tem algumas classificações que vai de acordo com o local e a estrutura química dos antifúngicos. A gente tem os antifúngicos, por exemplo, que atuam na ideia de composição de parede celular dos fungos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, então, alilaminas e benzilaminas, que vão atuar nessa enzima aqui, ó, escaleno-epoxidase, diminuindo a síntese de lanosterol, que é importante para a formação do ergosterol. Deixa eu botar setinha aqui, ó, que é importante para a formação do ergosterol, que tem a ver diretamente com a síntese de membrana do nosso fungo. Então, se eu bloquear a escaleno-epoxidase, eu vou diminuir a formação de membrana fúngica. A mesma coisa acontece quando eu vou inibir numa outra etapa a 14-alfa-esterol demetilase, com os imidazólicos e triazólicos, que eu acho que são os mais utilizados aí que a gente vê como antifúngico.
Eles inibindo essa enzima também vão inibir a síntese de ergosterol. Então, esses que a gente vai estar falando aqui são os inibidores da síntese de ergosterol, importantes para a síntese de membrana fúngica. Dentre as classes de antifúngicos, a gente tem uma ideia de qual seria o antifúngico ideal, tá? Porém, isso aqui é meio que utópico, que a gente, às vezes, não garante que vai estar alcançando esses antifúngicos ideais, dentro do que a gente tem relacionado aos antifúngicos hoje disponíveis no mercado. Então, o que acontece? O que seria um antifúngico ideal, Bruno? Seria um antifúngico em que eu deveria estar fazendo o quê? Está alcançando e combatendo uma série enorme, com uma amplitude grande de micro-organismos. Então, é como se eu tivesse um super antifúngico que combatesse todo mundo. Um antifúngico que tivesse pouca toxicidade, seja agressivo aos fungos e não causasse problemas aos seres humanos. Antifúngico que poderia ser administrado por qualquer via. E o antifúngico que chegasse em tecidos mais profundos e ultrapassasse a barreira hematoencefálica. Então, um antifúngico que tivesse isso tudo seria um antifúngico considerado ideal. Existe? Não. A gente tem antifúngico que faz 1, 2 atividades, no máximo umas 3 atividades dessas aí. Ok? Vamos lá. Então, dentro dos antifúngicos, o que eu ressaltei para vocês? Que a gente tem a presença de uma membrana, que é uma bicamada fosfolipídica, vou botar a seta azul aqui, e a gente tem a parede celular do fungo, que é formado de peptidoglicanos, né? Glicoproteínas aqui e N-acetilglicosamina. Essa parede celular é formada através da beta-1,3-glucano-sintase, que é uma enzima que está lá na membrana celular, que vai estar produzindo, né, esses beta-glicanos, essas glicoproteínas, para a formação de parede celular fúngica. E aí, por que é importante você estar ressaltando, Bruno, essas enzimas? Você falou da demetilase, você falou da escalena epoxidase, você está falando agora da glucanosintase, porque todas elas são alvos de medicamentos. Então, se vocês olharem nessa figura esquemática aqui do Lancet, né, Infectious Disease, de 2002, ele ressalta aqui os alvos celulares do fungo, onde nós temos o quê? A inibição por medicamentos. E todos ali, eles estão envolvidos com membrana e parede celular. Então, por exemplo, caspofungina, que é um antifúngico muito poderoso, que a gente vai falar lá no finalzinho da nossa aula, ele vai estar inibindo essa glucanosintase. Ou seja, ela vai desarranjar a parede celular do fungo, perdendo o equilíbrio hidroeletrolítico. A gente tem a 14-alfa-demetilase, a gente tem outras demetilases, tem a escalena epoxidase, que vão impedir a síntese de ergosterol, componente fundamental da membrana celular, e com isso a gente atente, né, à viabilidade celular desse fungo. Bruno, eu só tenho produtos que atuam ali na parede, na membrana? Não. Os grupos farmacológicos, né, os medicamentos que nós temos que atuam, né, em células fúngicas são aqueles que vão atuar em parede diretamente. Vou botar as setas para vocês verem. Parede equinocandina, como caspofungina, que atuam direto na membrana. Aí, na parede, é lesão na parede, membrana é de lesão na membrana. Vocês vão entender já já que eu vou falar deles. São os polienos com morfotericina B. A gente tem aqueles que interferem na membrana plasmática, impedindo a síntese de ergosterol. Alilaminas, benziloaminas, imidazólico e triazólico. E a gente tem aqueles que não vão interferir em parede, membrana, nem síntese de nada relacionado à parede e à membrana, mas sim a nível de transcrição gênica e divisão celular. Então a gente tem aqui, ó, síntese de DNA, a fluocitosina,
e a gente tem aqui a griselfulvina impedindo a replicação ali, inibindo o fuso mitótico, a divisão celular desses fungos. Então tá aqui os alvos de ataque aos fungos que nós temos, né, os grupos farmacológicos sendo utilizados. Então, resumindo aqui, a gente tem os antibióticos poliênicos, que vão atuar onde? Membrana, anfotericina e nistatina. Não poliênicos, que vão atuar onde? A griselfulvina vai atuar em fuso mitótico. Pirimidínicos, fluocitosina, na síntese de DNA. Azólicos, que vão atuar diretamente na síntese de ergosterol. E caspofungina, que é uma equinocandina, que vai estar atuando diretamente lá naquela glucanosintase na parede celular do fungo. Então, essa aula, eu tentei fazer uma coisa um pouquinho diferente para vocês entenderem um pouquinho a ideia, tá, do uso de medicamentos relacionado à ideia da clínica, né, da estratégia clínica do uso desses medicamentos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alguns casos para explicar o medicamento, o uso deles, né, e a indicação clínica. Então, o primeiro caso que eu vou botar para vocês são alguns casos, tá? Por exemplo, esse primeiro caso, eu vou repetindo ele porque a gente vai ver complicações do tratamento, que é mais ou menos uma ideia do raciocínio clínico. E tem outro caso que eu vou botar mais na frente. Então, paciente soro positivo, quadro de meningite. Então, já sei que é meningite. Com cefaleia intensa, rigidez de nuca e vômito em jato. Então, sei que é meningite, eu preciso fazer uma análise, né? E vou analisar ali o quê? Uma amostra de líquor. Ok? Quando eu faço essa amostra de líquor e eu vejo essas colônias. Deixa eu botar aqui de amarelo, que eu acho que vocês conseguem, eu consigo ressaltar. Ressaltou melhor. Essas colônias aqui. Você não vê um montão de bactéria, mas você vê uma série de colônias e células fúngicas. Então, o que se pensa? Então é uma infecção, uma meningite fúngica. O que eu vou fazer? Eu vou usar um antifúngico. E um antifúngico que geralmente é utilizado é a anfotericina B, é um poliênico. A anfotericina B, ela tem alguns probleminhas. Deixa eu falar já. A anfotericina B, ele é um poliênico que atua na membrana celular do fungo. Vocês vão entender já o mecanismo de ação no próximo slide. Ela é pouco solúvel, então ela não é dada por via oral. Então, ela é só utilizada por via parenteral ou tópico. A gente tem anfotericina, se não me engano. Tópico também. Não é anfotericina não, é polimixina, me confundi. Então, a gente tem o uso parenteral. Ela é pouco solúvel e é um poliofilizado. Não é à toa que a anfotericina B ela tem um diluente específico para ela. E ela deve ser solubilizada especificamente em soro glicosado, para evitar a precipitação dela. O que a anfotericina B faz? Vamos lá, vou explicar aqui para vocês algumas coisas. A anfotericina B ela vai atuar direto no ergosterol. Ela não vai atuar na síntese. Ela vai atuar no ergosterol. Ok? Então, aonde que está o ergosterol, Bruno? Se vocês olharem aqui, de rosa na figura, ó, vou botar uma seta preta para vocês verem o que eu estou falando. Ó, isso aqui, ó, de rosa, é o ergosterol. Esse rosa do lado direito estava grudadinho com o rosa do lado esquerdo. Bruno, o que é esse negócio roxo então no meio? Esse negócio roxo no meio é a anfotericina. Então ela vai entrar, né, por dentro ali do ergosterol e formar um poro. Tá vendo que ele está formando um poro? Esse poro favorece a entrada de íons. E agora o meu fungo perde o controle hidroeletrolítico. Isso gera no fungo uma lesão oxidativa. E aí eu tenho a morte do meu fungo. Então, todo o efeito da anfotericina ela se liga ao ergosterol, forma poros
aumentando a permeabilidade a íons dentro da minha célula fúngica. Bruno, o fungo também tem resistência? Tem. Olha que malandro o fungo pode ser. Se o foco de ativação, né, de poros pela anfotericina é o ergosterol, o fungo diminui a quantidade de ergosterol na membrana. Ou ele modifica a característica do ergosterol, que aí a anfotericina não consegue se ligar a ele. Então são dois mecanismos de resistência contra a anfotericina. Características farmacocinéticas, ó, quase insolúvel, absorção oral baixa, como eu já tinha falado. São formulados em suspensões coloidais e desoxicolato de sódio para IV. Geralmente também são formulados em formulações lipossomais. Lipossomas são para poder fazer o quê? Um sistema de liberação mais lento e preciso. São administrados IV, 90% de ligação proteína plasmática, então interação medicamentosa aqui. Metabolismo hepático e excreção lenta na urina. Olha o tempo de meia-vida, gente. 15 dias. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de medicamento. Não se altera a sua concentração plasmática na insuficiência renal e hepatopatia e não é removido por hemodiálise. Ok? Então, é um medicamento seguro para qualquer tipo de paciente aí que tenha insuficiência renal ou hepática. O uso da anfotericina B, então, ele é IV. A diluição é em soro glicosado. Isso aqui é importante saber para evitar precipitação. A infusão, ela é lenta, tá? Em 4 horas. Não necessita de proteção contra a luz. E, fato importante, pode ser prescrito para gestante. Então, tem uma determinada segurança para o uso em gestante. Ok? Então, quais são os fungos que a anfotericina B consegue combater? Vamos lá. Cândida, Cryptococcus, Histoplasma, tá? Blastomyces, Aspergillus, vários tipos de fungos, ok? Doença fúngica sistêmica, ele é utilizado, né, numa dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo por dia. E infecções no sistema nervoso central que não respondem, né, fúngicas a outros antifúngicos, a gente pode estar fazendo uma injeção intratecal do anfotericina B. Então vamos lá, nesse caso, serve para o caso do paciente? Serve ou não serve? Se eu tenho uma infecção nas meninges, serve. Eu posso estar fazendo uma injeção intratecal. Eu posso estar fazendo aí uma injeção de anfotericina B. E aí o que então o prescritor decide? Ele decide prescrever anfotericina B 50 mg IV diluído em soro glicosado a cada 24 horas. Está lindo. Se o paciente, por exemplo, tiver 50 quilos, está 1 miligrama por quilo por dia. Então está excelente. Está dentro da dose interessante de ser prescrito. Então o médico prescreveu e o paciente começou a utilizar para aquela infecção fúngica. Porém, olha o que aconteceu. O paciente desenvolveu calafrio, contratura muscular, artralgia, náusea e febre durante a infusão. Você fala, caraca, será que o paciente agravou? Então, não. O que a gente está vendo são efeitos que são gerados por uma infusão de anfotericina B. Então, está dentro dos efeitos adversos da aplicação da anfotericina B. Ela faz o quê? O que a gente chama de tempestade de citocinas. Ela induz uma liberação maciça de citocinas, causando todos aqueles efeitos, ó, calafrio, espasmo, vômito, diarreia, hipotensão. E como que a gente consegue combater isso? Está aqui, ó. A gente combate com o quê? A aplicação de outros medicamentos. Então, o que faltou para esse paciente? Além dele fazer a infusão de anfotericina, ele deveria ter utilizado como pré-medicação
um anti-inflamatório, um corticoide. Ó, 20 minutos antes da infusão, AS, paracetamol e ibuprofeno. Hidrocortisona logo, imediatamente antes da infusão. Da hidrocortisona depois começa a infundir. E meperidina, que é um opioide. Então você diminui a dor, diminui o processo inflamatório e consegue fazer a aplicação da anfotericina B. Então é indicada essa pré-medicação aqui para evitar essa tempestade de citocinas. Além de prestar atenção no paciente, porque a anfotericina B ela tem uma toxicidade lenta, que vai acontecer a longo prazo, que é a lesão renal, porque pode provocar uma vasoconstrição de artéria renal. Então é interessante administrar soro fisiológico e potássio. Acompanhar a função hepática, que pode vir a gerar alterações hepáticas. E acompanhar discrasias sanguíneas, como anemia, porque ela pode reduzir os níveis de eritropoetina. Então não é só utilizar os anti-inflamatórios, glicocorticoides e a meperidina, mas outras manobras são interessantes de serem feitas na aplicação da anfotericina B. Então vamos lá. O paciente foi corrigido, né, essas coisas, e o paciente começou a fazer também esses tratamentos acessórios aqui pela aplicação da anfotericina B. E aí a gente chega aqui no acúmulo da ideia do caso. O que aconteceu? Esse paciente foi utilizando doses onde nós acumulamos a dose da anfotericina B e alcançamos 800 miligramas, que é uma dose alta. E o que aconteceu? Esse paciente apresentou potássio 2,2 miliequivalentes por litro e a creatinina basal duplicou. Está mostrando que tem algum problema acontecendo. A excreção urinária permaneceu normal, ou seja, não é o problema renal. Porém, esse paciente foi observado que na ausculta dele ele teve 3 extrasístoles em 2 minutos. O que é isso, gente? Extrasístole é arritmia. Então, certamente tem uma relação direta, porque o potássio caiu, não é isso? E a dose de anfotericina está alta. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Olha a toxicidade renal causada de maneira dose dependente da anfotericina B. Insuficiência renal, lesão tubular e olha aqui, ó, perda de potássio e magnésio. Está aqui a explicação. Então, isso pode desencadear o quê? Uma toxicidade cardíaca. Então, uma cardiotoxicidade relacionada à perda de eletrólitos. Bruno, será que tem como a gente resolver isso aqui? Tem. Se você está perdendo eletrólito, repõe o eletrólito. Faz uma hidratação adequada. Dependendo, né, dos problemas de toxicidade que a gente tem, pela perda de eritropoetina, eu posso ou aplicar eritropoetina para aumentar o volume de células sanguíneas, ou fazer uma transfusão no paciente para aumentar o volume de células sanguíneas. E, dependendo do paciente, obviamente, a gente pode estar aplicando a anfotericina em dias alternados para tentar prevenir ou reduzir essa toxicidade. Então, como que a gente acaba observando as formulações de anfotericina? Foi o que eu falei com vocês. A gente tem formulações da anfotericina que são formulações normais. Essas formulações que são normais, elas distribuem rapidamente, né, o medicamento, mas espalham pelo corpo inteiro. Então, a gente tem formulações específicas, apuradas, que facilitam e reduzem essa toxicidade. A gente tem a formulação em lipossomas, ok? Em dispersão coloidal ou em complexo lipídico, que é em fita. Então a gente tem micelas ou esferas, esferas principalmente formando as vesículas, os lipossomas, tem em disco e tem em formato de fita. Formato de disco, fita, esferas é a formulação que eu coloco o medicamento. E o que eu garanto
mudando a formulação. Tá? Porque isso aí é formulação, não é o medicamento. O medicamento é igual em todos. Eu só mudo o formato de apresentação. Eu reduzo muito todo esse perfil de toxicidade que a gente causou. Cardíaco, de processos, né, inflamatórios, isso eu reduzo quando eu faço essas formulações especializadas. Só que isso aumenta o custo. Então, olha aqui o que eu vou marcar para vocês de vermelho nessa tabela. Observa aqui o custo do uso de formulações mais apuradas. Olha ali uma anfotericina B lipossomal. O custo diário é de $1.300. Formato de disco, $660. Em fita, $570. Mas essas formulações especializadas disponibilizam pouco medicamento, lentamente e gradativamente, e fazem com que os efeitos nefrotóxicos de toxicidade renal sejam menores, mas o custo da terapia aumenta. Então, essas são formulações que a gente acaba encontrando, relacionando aqui ao uso da anfotericina B. Vamos aqui entrar com um segundo caso. Olha que legal esse aqui. Paciente soro positivo, com pneumocistose, foi tratado com sulfa e trimetoprima. E aí, ele foi observado aqui na região da sua boca, aqui no palato, essas placas, que não são placas, né, de pus, mas placas de colônias de fungo. Qual seria a substância que eu poderia utilizar? Então, poderia utilizar a anfotericina B? Poderia até utilizar, mas ela é pouco solúvel. Bruno, então o que eu vou utilizar? Eu tenho um outro poliênico, que é a nistatina. E ela faz a mesma coisa. Ela vai lá no ergosterol, forma poros e causa a minha lesão oxidativa no fungo. Então, a gente utiliza para infecções fúngicas, principalmente, né, candidíase oral e outros tipos de infecções fúngicas, a nistatina em solução oral. Por quê? Porque ela é mais solúvel do que a anfotericina B. Porém, ela não é absorvida por via oral. Então, como é que a gente faz o tratamento dessa candidíase, né, cutânea ou de mucosa com a nistatina? Candidíase cutânea é a pomada. A candidíase de mucosa, como a gente viu nesse paciente 2 aí, na cavidade oral dele, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai usar a nistatina solução oral, o paciente vai fazer bochecho, gargarejo e depois ele deglute a nistatina. Ela não vai ser absorvida lá no estômago, porque ela vai ser degradada. Mas por que eu vou deglutir? Porque se essa infecção fúngica também tiver lá em regiões de laringe, a nistatina ela vai encostando e vai causando os efeitos lá no fungo. Então, a solução oral de nistatina seria indicada para esse caso 2. Ok? Seria o mais indicado para o caso 2. É um medicamento que faz a mesma coisa que a anfotericina B, só que ele é mais solúvel e pode ser utilizado por via oral, porém para bochecho e gargarejo. Tá? Então, bochecho e gargarejo, depois de um tempo fazendo bochecho e gargarejo, deglute a nistatina e não pode tomar água logo depois, tá? Senão você vai tirar ela da mucosa. Ok? Deixa ela agir para ela combater o fungo. Outro tipo de medicamento que a gente tem, e aí esse aqui atua lá na multiplicação, né, no fuso mitótico, é a griselfulvina. É um medicamento até que é carinho, né? Não é muito barato não, comparado aos outros antifúngicos. Ele foi produzido pelo Penicillium griselfulvum e ela é formulada na forma de microcristais ultramicronizada para facilitar a captação dela. Isso aumenta a absorção. Ele é um fungistático, porque vai inibir a multiplicação.
Ele inibe a síntese de RNA e DNA do fungo e inibe a multiplicação. Até agora, a gente não tem mecanismos de resistência à grisofulvina. Isso é ótimo. Vamos lá. Características farmacocinéticas da grisofulvina. Concentração máxima pico plasmático com 0,5 grama, 500 miligramas. Em 4 horas a gente alcança. Ela é formulada na formulação de ultramicronizada para aumentar a absorção. É administrada por via oral, porém, tem uma biodisponibilidade variável. Por quê? Aí vou marcar de amarelo. Dependendo do alimento ou se é próximo à refeição, você pode aumentar a absorção da grisofulvina, principalmente se forem alimentos gordurosos. Então, a administração junto com alimentos gordurosos, você aumenta a absorção da grisofulvina. Também, aumentando a eficácia dela, nós temos que ela é muito concentrada na pele recém-formada, porque vai se acumular na queratina. Então, pode alcançar cabelo e unhas. Outra coisa, ela pode ser eliminada também através do suor. Então, sudorese e perda de líquido favorece a eliminação de grisofulvina. Então, não é indicado o paciente fazer atividades físicas de alta intensidade, que você vai excretar bastante a grisofulvina através do suor. O metabolismo é hepático. Então, ajuste de dose em pacientes hepatopatas, excreção renal, ajuste de dose em pacientes com problemas renais. E ela tem uma meia-vida de 1 dia. Então, para que eu vou usar a grisofulvina? Vamos lá. Ela é utilizada para fungos dermatófitos, pele. Então, infecções de pele, cabelo e unha. Usada de 2 a 4 semanas, de 6 em 6 horas. Olha como é que o intervalo de tratamento é longo. 1 mês e meio. Né? Geralmente, 500 miligramas a 1 grama por dia, dividida em 2 vezes, em adulto. Em criança é ajustado pelo peso, de 10 a 15 miligramas por quilo. A duração do tratamento depende do local. Se for um local de difícil penetração, vai usar mais tempo. E evitar durante a gravidez, que pode causar problemas para o feto. Toxicidade da grisofulvina. Vamos lá. Náusea, vômito, cefaleia, neurite periférica, letargia, visão borrada e embaçada, tontura. É hepatotóxico, causa discrasias sanguíneas, hematológicas, como citopenias. Pode causar eliminação de albumina, albuminúria, e causa em pacientes fotossensibilidade. Então, paciente na utilização de grisofulvina vai estar causando o quê? Fotossensibilidade. São efeitos tóxicos comuns. A grisofulvina tem interação medicamentosa? Tem. Ela induz metabolismo. Então, ela vai reduzir bastante o efeito de uma série de medicamentos. Dentre eles, anticoagulante, varfarina, anticoncepcionais e o fenobarbital. Ele diminui os níveis da grisofulvina. Então, o fenobarbital influencia na grisofulvina. Não é utilizado em gestantes. Outro antifúngico que a gente tem é a terbinafina. A terbinafina, ela atua na escaleno-epoxidase. Ela é uma alilamina. Tanto ela quanto a, que a gente vai falar já já, butenarfina. São inibidores da síntese de ergosterol, inibidores da escaleno-epoxidase.
são fungicidas. A terbinafina é a mais conhecida, tá? Então vamos falar da terbinafina. Bem absorvida, biodisponibilidade, ela é reduzida pelo metabolismo de primeira passagem, se liga muito a proteínas plasmáticas, contraindicada em pacientes com insuficiência hepática, geralmente utilizado por via oral ou tópica. Por que insuficiência hepática? Causa hepatotoxicidade. Causa desconforto gástrico e cefaleia. Além da terbinafina ser o inibidor da síntese do ergosterol, inibindo a escalena epoxidase, ela tem interações medicamentosas. Então, como eu falei, formulação oral e tópica, se liga muito à proteína plasmática, meia-vida longa. É um fármaco ceratofílico, chega bastante na pele. Interações medicamentosas das alilaminas, terbinafina. Interfere com a cimetidina e com a rifampicina, que são indutores enzimáticos. É utilizado em onicomicose, tinha no corpo, tinha do pé, tinha do couro cabeludo. Infecção fúngica. É contraindicada em mulheres grávidas e pacientes com insuficiência renal. Então, pacientes com insuficiência hepática e renal não é indicado usar a terbinafina. Outro antifúngico que a gente tem é a fluocitosina. A fluocitosina, ela vai atuar na síntese do timidilato, na síntese de bases pirimidínicas. Porque a fluocitosina, ela é um análogo da citosina, que é uma base pirimidínica. Ela tem um espectro de criptococcus, cândida e seletividade fúngica devido às células de mamíferos não terem a citosina, permease e desaminase. Então, ela vai atuar na síntese de bases pirimidínicas do fungo e não dos seres humanos. Ela vai estar inibindo a síntese de DNA e a divisão celular, ou seja, é um fungo estático. Onde que ela vai estar atuando? A enzima que a fluocitosina vai atuar é a timidilato sintetase. A timidilato sintetase, ela utiliza bases pirimidínicas para serem incorporadas no DNA. Então, a fluocitosina, ela é um profármaco. Ela precisa penetrar na célula fúngica. Dentro da célula fúngica, ela vai sofrer a ação de uma enzima para ficar ativa, que é a citosina desaminase. E dentro da célula fúngica, agora, ela é transformada em 5-fluoracila, que é o antifúngico. Tá? E dessa maneira, essa 5-fluoracila vai ser incorporada através, de inibição da timidilato sintase a nível de DNA. E com isso, a gente tem uma inibição tanto da enzima, inibição da síntese do DNA, inibição da divisão celular. A 5-fluoracila, ela tem algumas situações de resistência, como por exemplo, vamos voltar aqui, eu posso alterar a atividade da citosina desaminase, e aí eu não ativo a 5-fluoracila. Resistência. Eu posso alterar a penetração da citosina, tirando a citosina permease da membrana celular do fungo. Eu posso ter resistência impedindo a ligação na timidilato sintase, alterando o poder de ligação com a timidilato sintase, modificando a timidilato sintase. Então, a gente tem esses mecanismos de resistência da fluocitosina. Para diminuir esses mecanismos de resistência, é interessante que a gente faça associação à fotericina B, que você vai aumentar o poder de penetração da fluocitosina.
Então, resistência ao metabolismo alterado, os locais de penetração e ligação, uso candidíase, criptococose e cromoblastomicose. E infecções sistêmicas associar a anfotericina e os azólicos que a gente vai ver já já na frente. Ela é bem absorvida por via oral, se liga a pouca proteína plasmática, então tem pouca interação. Grande distribuição, chegando no sistema nervoso central, olhos e trato urinário. Então, ó, 75% dela chega no líquido cefalorraquidiano. Excreção na urina, grande, inalterada, contraindicada para gestante. A gente só tem até agora a anfotericina B utilizada, né? Causa supressão de medula óssea, leucopenia e trombocitopenia, disfunção hepática, náusea, vômito e diarreia. Então, tá aqui os efeitos adversos. Então, geralmente, os comprimidos são de 500 miligramas, para chegar mais ou menos aqui, né, a uma dose de 100 a 150 miligramas por quilo por dia, dividido em 4 vezes ao dia. Causa leucopenia, anemia e trombocitopenia, então, quantificação de leucócitos, série branca, série vermelha, né, é importante estar fazendo. E tem um índice de aparecimento de elevação de enzimas hepáticas, TGO e TGP, pelo uso da fluoxetosina. Então, o paciente tem que ser monitorado constantemente para esses efeitos adversos da fluoxetosina. Vamos entrar aqui em outros fármacos. Esses aqui, então, são muito utilizados, que são os azólicos. A gente tem aqui dentro dos azólicos, né, duas classes, imidazólicos e triazólicos. Qual é a diferença? Imidazólicos e triazólicos, nós temos o quê? Olha a diferença na estrutura. Se vocês olharem aí, você vê a presença de 2 ou 3 nitrogênios. Não é isso? Não é verdade? Então, se vocês olharem aí, vocês vão conseguir observar que a estrutura vai mudar. Beleza? Então, quando for imidazólico, você tem um ciclo de 5 átomos com 2 nitrogênios intercalados com carbono. Triazólico, 3 nitrogênios coladinhos. Vamos lá. Quem são eles? Olha os nomes aí. Conseguiram identificar? Dá para identificar, não dá? Cetoconazol, clotrimazol, miconazol, itraconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol. E dá para ver quem é imidazólico e quem não é? Dá também, né? Dá para ver ali a estrutura, né? Então, dá para ver bem quem é imidazólico e quem é triazólico. Bruno, o que eles vão fazer? Lembra, a gente falou lá atrás. Inibidores da 14-alfa-demetilase, que vai formar o ergosterol, né? Que vai estar formando a membrana. Então, vamos falar aqui dos azólicos. Características comuns. Usado por via oral e toxicidade baixa. Excelente. Inibidores da 14-alfa-demetilase, a gente acabou de falar. São, aí está de vermelho, inibidores de CYP. Eles inibem CYP. Ou seja, eles vão interferir com outros fármacos. Eles podem potencializar outros fármacos. Tá? Não são todos, a maioria. Resistência. Vamos lá. Diminuição da concentração intracelular, ou seja, para inibir a 14-alfa-demetilase, eles têm que entrar na célula. Então a gente não deixa entrar, diminui permeabilidade. Ou você aumenta a quantidade de enzima, que aí não vai ter medicamento suficiente para inibi-la, ou você altera a ligação com a enzima. São mecanismos de resistência. Espectro: Cândida, Cryptococcus, Histoplasma, Paracocidioideoides, Dermatófitos, Sporotrichum, né? Sporotrichum, Blastomyces, Coccidioideoides e outros tipos de fungos. Bruno, vamos parar para pensar aqui.
Lembra daquele paciente do caso 1? Sim. Vamos supor que esse cara continuou o tratamento com anfotericina, fez 3 semanas, anfotericina B 1 grama, está assintomático, punção lombar dele de líquor deu negativo, ou seja, se abrandou ali a população de fungos, não é isso? Só que esse paciente não está mais conseguindo usar anfotericina B. Por quê? Ele teve vários quadros de flebite, aquela inflamação, cada dose. E aí o prescritor quer trocar de medicamento. Vamos olhar essas tabelas aqui para a gente entender qual seria o medicamento que chegasse até o sistema nervoso central. Olha as características farmacocinéticas dos azólicos. Eu botei 3 aqui que são os principais. Biodisponibilidade oral de todos é alta. Bom, ligação proteína plasmática. Eu vou ressaltar, fluconazol se liga pouco, causa pouca interação. Volume de distribuição deles é baixo. Pico plasmático, tá? Em quantidade, em concentração. Fluconazol é o que tem uma concentração maior, numa dose oral de 200 miligramas. Tempo para alcançar esse pico, eles têm um tempo muito parecido. Olha agora e vocês vão matar a resposta de quem eu poderia usar nesse paciente 1 quando o médico quer trocar para um azólico. Tempo de meia-vida, só o cetoconazol que é menor. Excreção inalterada na urina, fluconazol. Então, um paciente com problemas renais, prestar atenção aí na dose do fluconazol. Remoção por hemodiálise. Fluconazol pode sofrer essa remoção. E quem chega no líquido cefalorraquidiano? Mais de 70% do fluconazol chega no líquido cefalorraquidiano. Então vamos voltar aqui. Qual seria o azólico que a gente poderia estar decidindo trocar o antifúngico para tratar esse paciente que já fez lá mó tempão com anfotericina e tem bastante flebite? Qual é então aqui o antifúngico que vai alcançar bastante o sistema nervoso central? Está aqui. Aquele que vai alcançar bastante é o fluconazol. Se você olhar, 70%, né, mais de 70% chega no sistema nervoso central. Então, ele que seria a escolha para a substituição da anfotericina, a utilização do fluconazol. Mas tem que prestar atenção, né? A insuficiência dele é renal, né? Se o paciente está fazendo hemodiálise ou não, né? Se tem outros medicamentos que se ligam à proteína plasmática ou não, que aí usar ele é até o melhor, né? Que ele se liga pouco, não causa interação. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, vamos lá. Imidazólicos. Farmacocinética, solução oral e tópica. Absorção favorecida. Isso aqui é importante. Em ambiente ácido. Pouca penetração no líquido cefalorraquidiano e na urina. Tá? Coisa que o fluconazol, que é um triazólico, a gente já vai ter uma penetração boa. Faixa terapêutica estreita e eles inibem citocromo. Então vamos falar um pouquinho deles. Cetoconazol, via oral e tópico. Absorção retardada por alimentos. Então os alimentos vão diminuir a absorção do cetoconazol. Então não pode ser administrado junto às refeições. E para aumentar a absorção, o pH tem que estar ácido. Então é até interessante administrar ele em jejum, né? Porque o pH do estômago vai estar mais ácido. Indicação: candidíase, oral vaginal, micose superficial, profunda, como segunda ou terceira escolha. Não é indicado em gestante ou lactante. Tá? Então, tanto na gravidez quanto na lactação, não é indicado. Para vocês terem noção,
a gente está falando de imidazólico. Os triazólicos têm uma ideia um pouco diferente. Vocês vão ver que vão mudar algumas características farmacocinéticas, onde a gente não pode levar a ferro e fogo todas as instruções para os azólicos. Toxicidade do cetoconazol. Probabilidade de aumentar enzimas hepáticas. Então, uma hepatite sintomática de acordo com o uso do medicamento. Parou de usar, reduziu. Pode estar causando insuficiência adrenal, que pode levar a perda de libido, impotência, ginecomastia e vários outros efeitos, que a gente consegue observar aqui. Ó. A ginecomastia, infertilidade, é por inibir a síntese de esteroides. Irregularidade menstrual em mulheres, ok? Distúrbios gástricos e outras coisas. Interações medicamentosas dos imidazólicos. Vamos lá. Qualquer solução que eleve o pH do estômago, serve para o imidazólico e triazólico, qualquer solução que eleve o pH, você vai impedir e diminuir a absorção. E o uso deles com terfenadina e o astemizol, por serem inibidores CYP, vai aumentar os níveis de terfenadina e astemizol, podendo causar efeitos adversos. Outro azólico que é bastante utilizado, e aí se a gente lembrar da estrutura deles, ó, a estrutura deles aqui, é o itraconazol. O itraconazol, ele é um triazólico, então ele vai responder um pouquinho diferente do cetoconazol. Itraconazol, absorção oral em meio ácido aumentada por alimentos, e geralmente o pH é ácido. Então mantém o pH ácido, mas diferente do cetoconazol, os alimentos aumentam a absorção do itraconazol e do cetoconazol reduzem. Essa é a diferença. Porque o resto é parecido. Ó. Penetração baixa no sistema nervoso central, micose superficial, candidíase oral vaginal e outros fungos ali que ele acaba pegando. Tá? Então isso aqui é uma recomendação que é interessante de ser dada ao paciente. O cetoconazol longe da refeição. Itraconazol próximo da refeição, durante a refeição. Você acaba aumentando a absorção. Tá bom? Os efeitos adversos são parecidos, só tem alguns que mudam um pouquinho. Ó, TGO, TGP elevado, náusea e vômito, hepatite sintomática, né? A gente tem esses efeitos aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês com quadrado, com retângulo, né? Que vai ficar melhor. Hipopotassemia em doses elevadas, então pode causar arritmia e alterações cardíacas, podendo desenvolver uma insuficiência cardíaca. Então, muito cuidado com o uso do itraconazol, tá? Interações medicamentosas da inibição de CYP3A4 que o itraconazol faz. Olha quantos medicamentos o itraconazol vai potencializar. Todos esses aqui, ó, que eu vou botar uma seta rosa. Da seta rosa, se forem utilizados junto com o itraconazol, os efeitos serão potencializados. Então deu para entender essa primeira parte aqui da figura? Do lado esquerdo são os medicamentos que vão sofrer com itraconazol. Do lado direito, aí eu vou botar a seta vermelha. Do lado direito, que é esse aqui, são os medicamentos que interferem no cetoconazol. Então, por exemplo, fármacos que diminuem a acidez gástrica. Diminui a concentração de itraconazol. Qualquer antiácido diminui a concentração de itraconazol. E embaixo, Bruno, claritromicina, indinavir e ritonavir aumentam a concentração de itraconazol. Então, do lado esquerdo é o itraconazol mexendo nesses medicamentos, com a seta rosa. Do lado direito, são esses medicamentos mexendo no itraconazol. Então, essa é a relação direta entre eles. Vamos entrar aqui num dos mais utilizados e mais eficientes. Fluconazol. Tá? Biodisponibilidade oral alta e inalterada com o alimento ou acidez. A absorção é aumentada com o alimento pH ácido.
triazólico, né? Boa penetração no sistema nervoso central, isso é extremamente importante. Excreção renal é o de maior espectro, é o fluconazol. Toxicidade dele. Mesmas coisas, tá vendo? TJ-TGP elevado, hepatite sintomática, cefaleia, náusea e vômito. Interações medicamentosas do fluconazol. Ele causa menos, mas causa, né? Porque ele também é inibidor de CYP. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, deixa eu marcar direito, aqui. Aumentar a concentração plasmática de amitriptilina, ciclosporina, fenitoína e varfarina. Então, aqui é o fluconazol interferindo nesses medicamentos. Embaixo, que eu vou botar uma linha azul, uma linha preta e envolver de azul, são esses medicamentos mexendo no fluconazol. Então, ó, fenobarbital, carbamazepina e isoniazida reduzem os efeitos do fluconazol. Então, em cima, de vermelho, fluconazol interferindo nesses medicamentos. Amitriptilina, ciclosporina, fenitoína e varfarina, por ser inibidor de CYP. Embaixo, de azul, esses medicamentos reduzem o efeito do fluconazol. Fenobarbital, carbamazepina e isoniazida. Outros triazólicos que a gente tem é o voriconazol. Ele é mais novo, né? E está sendo bastante utilizado agora. Ele tem uma biodisponibilidade oral alta, aumentada por alimento pH ácido e também inibe CYP. Ele vai mexer com um monte de medicamento. Tem um espectro igual ao do itraconazol, metabolismo hepático, então ajuste de dose aí, tá? Pode causar distúrbios visuais e fotossensibilidade. O paciente reduz a dose. Se for utilizado um antiácido, segue a regra de todos que a gente vem falando. Posaconazol, que é um dos mais novos aí a ser utilizado, também é um triazólico. Bruno, por que é triazólico? Ó, triazólico. Biodisponibilidade oral dele é baixa, absorção aumentada por refeição, principalmente rico em lipídio, alta distribuição e também inibe CYP, tá? Vamos lá. Bruno, e aquele paciente do caso 2, que ele foi utilizar nistatina, né? Ele fez lá o tratamento de candidíase oral com nistatina. Então, vou botar aqui o caso 2, ó. Candidíase oral não evolui satisfatoriamente com nistatina após 5 dias. E o cara agora começa a reclamar de dor no estômago, disfagia e pirose, que é aquela queimação que sobe. E aí o médico quer trocar um antifúngico, só que ele quer dar um bloqueador H2. E aí? Complicado, né? Não é complicado? Como que a gente vai usar, né, um azólico associando um bloqueador H2? Que a gente vai mudar o pH. Então, essa decisão é difícil. Qual que vocês usariam? Olha aqui. Biodisponibilidade oral alta. Não vai mudar a biodisponibilidade de quem? Fluconazol. Inalterada com alimento ou acidez. Você aumenta a absorção, mas a biodisponibilidade vai ser oral e alta, mesmo que você use um bloqueador H2. Então, seria ideal para esse paciente aqui, né, o fluconazol. Olha aqui as interações, ó. Aumento da concentração plasmática das outras medicações. Quem aumenta a concentração plasmática de outras medicações? Então tá aqui, ó. Esses aqui que são os medicamentos que vão ter a concentração plasmática aumentada e os efeitos potencializados. E as duas outras colunas é quem faz isso. Então, ó, cetoconazol, itraconazol e fluconazol aumenta o efeito da ciclosporina. O itraconazol aumenta o efeito da digoxina. Fenitoína, cetoconazol, fluconazol e itraconazol aumentam o efeito da fenitoína. Então, acho que deu para entender a tabela aqui sobre as interações medicamentosas. Essa tabela é os azólicos mexendo com esses medicamentos que estão na primeira coluna. Essa outra tabela aqui é uma tabela que mostra o quê? O contrário.
diminuição da concentração plasmática do azólico. Então, o que a gente está vendo aqui? Essa primeira coluna são medicamentos que ou vão diminuir a absorção do azólico ou aumentar a absorção do azólico. E aí está aqui o azólico que sofre. Então, por exemplo, antiácido bloqueador H2 reduz a absorção de cetoconazol e traconazol. Por isso que a gente usou lá no paciente o fluconazol. Aumento de metabolismo, que você vai reduzir a concentração plasmática. Fenitoína, rifampicina e isoniazida. Cetoconazol e traconazol bastante sofrendo. E no caso da rifampicina entra o fluconazol. Essa última tabela aqui também mostra interações, ok? Mostrando fármacos que reduzem a quantidade dos azólicos. Então, são mais interações desse tipo. Quem mexe com tal azólico? E já dá para olhar nessa tabela que a gente tem um azólico que quase não sofre interação. Quem é? Fluconazol. Carbamazepina, dessa tabela, né? E rifampicina são os que mexem com ele. O resto não mexe. Ok? Beleza, gente? Vamos lá. Novos medicamentos. Dentre os novos medicamentos, a gente tem o voriconazol, que é um derivado do fluconazol, para fungos mais resistentes. E dentro desses novos medicamentos, a gente tem as equinocandinas, a caspofungina. Tudo bem? Que é inibidor da glucanosintase lá da parede celular. Então, a gente tem as equinocandinas, a gente tem a caspofungina, micafungina e anidulafungina. Eu só vi usar aqui, tá, gente? Caspofungina. Tudo bem? E é uso totalmente hospitalar. Inibição da 1,3-beta-glicano-sintase, ok? Impedindo o quê? A formação dos glicanos, né, na formação de parede celular. Isso gera perda de equilíbrio hidroeletrolítico, lise da célula fúngica, ele é um fungicida. Vamos lá, farmacocinética. Só é dado por via parenteral, como eu disse, não tem por via oral, então uso exclusivamente hospitalar. Alta ligação a proteínas plasmáticas, cuidado com interação. Metabolismo hepático necessitando ajustar a dose da caspofungina se tiver alteração hepática. A administração deles também segue aquela ideia que a gente viu lá atrás do uso de glicocorticoides, anti-inflamatórios lá da anfotericina B, porque eles liberam histamina, então cuidado com flebite. E interações medicamentosas. Então a gente tem aqui, fármacos que ativam CYP, como a rifampicina, mexe com a caspofungina. Olha lá, reduz a concentração plasmática da caspofungina. Então, qualquer medicamento que induza CYP, principalmente a CYP3A4, vai interferir na quantidade de caspofungina, reduzindo assim a sua eficácia. A micafungina, ela é um inibidor de CYP. Tá? Então, ela pode mexer com outros medicamentos. A tabela embaixo só mostra o quê? Dose administrada, concentração máxima, meia-vida e depuração. Tá? Para a gente aqui, eu somente uso aqui a caspofungina. Tá? Eu, Bruno, não vi ainda o uso das outras. Ok? Mas eu só vi o uso da caspofungina. Para fechar o que a gente veio falando, eu volto naquela figura inicial, lembra? Do alvo, caspofungina, né? 1,3-beta-glucanosintase, parede. Lanosterol alfa-demetilase, aqui, fluconazol, voriconazol também em outra demetilase. Continuando aqui, né? Os azólicos na alfa-demetilase. Esses slides são mecanismos de resistência para os azólicos, que a gente falou já lá atrás. Diminui a penetração dele, número 1. Número 2, altera a demetilase. Número 3,
joga o azol para fora, ok? E número 4, diminui a quantidade de ergosterol. Esse aqui é o mecanismo para os poliênicos, né? Nistatina e anfotericina B. Fechando para vocês aquelas figuras que eu sempre trago, né? Aquelas tabelas maneiras dos livros. A micose, o fungo e qual fármaco que seria indicado. Tá? Então seria uma ideia de indicação clínica. E encerrando, as formulações que existem, para a gente já ter um pouco de conhecimento sobre quais são as formulações que existem para o tratamento de infecções fúngicas. Com isso eu encerro aqui esse vídeo sobre os antifúngicos. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, uma próxima aula.